50 anos à espera de uma resposta. Um crime que abalou o Brasil sem nenhum culpado preso. Araceli tinha 8 anos quando foi raptada, agredida e morta. Pela primeira vez, o irmão da menina quebra o silêncio e revela detalhes do dia em que ela desapareceu. Ele fala também das consequências dramáticas que a morte causou para toda a família. Um caso, até hoje, cercado de mistério. Uma história que ficou sem solução. Araceli, uma menina de 8 anos de idade, raptada, drogada, estuprada e morta. Tem um dia que eu não me lembro da minha irmã. Um dia. Os suspeitos, homens ricos, poderosos e influentes. Eles tinham muito acesso a tudo e a todos. 50 anos atrás, o caso Araceli repercutiu em todo o Brasil pela crueldade dos assassinos e pela impunidade que sempre marcou o caso. O que o ser humano é capaz de fazer, cara? Fazer aquilo com a criança daquela. Um crime que até hoje é lembrado pelos moradores de Vitória, no Espírito Santo. Uma menina muito bonita. A história do crime que comoveu o país começa nesta rua tranquila de Vitória, mais exatamente nesta casa modesta, onde Araceli vivia com os pais e o irmão. Foi daqui que no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, a menina de apenas 8 anos de idade saiu para ir à escola e nunca mais voltou. Antes de sair para a escola, a mãe de Araceli, Dona Lola, escreveu um bilhete para a professora pedindo que a menina fosse liberada um pouco mais cedo. O motivo, o horário do ônibus que a traria de volta para casa. Só que, ao sair, a menina parou em um bar que ficava a poucos minutos da escola. Uma testemunha que trabalhava no bar disse que Araceli perdeu o ônibus. A criança teria se distraído ao ficar brincando com um gato. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Minha mãe ali na cozinha preparando. Eu cheguei e entrei, porque eu achei que a minha irmã já estava lá em casa. Aí minha mãe olhou assim, cadê a sua irmã? Falei, eu não sei, uai, não veio comigo não, mas ela não veio no outro ônibus, ela não chegou. Quem conta como tudo começou é Luiz Carlos Cabreira Sanches Crespo, o único irmão de Araceli, que na época tinha 13 anos de idade. Ele e a irmã iam todos os dias juntos no ônibus, embora estudassem em escolas diferentes. Na época que ela começou a estudar, que a gente ia a pé para a escola, e a gente ia abraçado. Hoje, Luiz Carlos tem 63 anos e vive em Toronto, no Canadá, para onde se mudou com a família 21 anos atrás. Pela primeira vez, ele resolveu mostrar o rosto e falar sobre o caso. Mas o tempo e a distância nunca curaram as feridas. Era só eu e ela. Só eu e ela. Ela me tinha a mim e eu tinha ela. A dor de Luiz Carlos não é só pela morte da irmã mais nova, é por tudo o que aconteceu antes, durante e depois da investigação. Dona Lola, a mãe de Luiz Carlos e Araceli, chegou a ser acusada de tráfico e de ter envolvimento na morte da filha. Você acha que se minha mãe fosse traficante, que não sei o quê, eu não teria percebido? Eu tinha 13 anos, rapaz. Minha mãe não saía nem dentro de casa. O desaparecimento da menina virou manchete nos jornais de Vitória, mas ninguém encontrava Araceli. O corpo de Araceli só foi encontrado 6 dias depois do desaparecimento, neste ponto onde, 50 anos atrás, o cenário era bem diferente. Não havia prédios, muros, tudo aqui era uma mata fechada. E o corpo da menina foi encontrado exatamente nesse ponto,
por um adolescente que na época tinha 15 anos de idade. O menino hoje tem 65 anos. Ronaldo Monjardim voltou conosco ao lugar onde costumava caçar passarinhos e onde, por acaso, encontrou Araceli. Eu calculo que a pessoa que trouxe o cadáver, chegou de cima dessa pedra e jogou aqui embaixo. Depois de encontrar o corpo, Ronaldo se tornou personagem da história e testemunha importante no processo. Até hoje ele se emociona ao voltar no lugar que acabou marcando a vida dele. 50 anos, cara, ele está muito vivo aqui dentro de mim, cara. Muito marcante mesmo. A perícia concluiu que Araceli havia sido drogada, estuprada, assassinada, desfigurada e queimada. Na época, 3 pessoas foram apontadas como suspeitas pelo crime. Dante de Brito Michelini, o filho dele, Dante de Barros Michelini e Paulo Elal. Por tudo que eu li da questão da prova, questão de prova, eu entendo que foram eles. A justiça, na época, optou por andar devagar e chegou a acusar a própria mãe da menina, a boliviana Lola Cabreira Sanches, de envolvimento no crime. Minha mãe, até a minha irmã desaparecer, ela tinha umas 14, 15 anos que ela não ia na Bolívia. E falaram que minha mãe era traficante. Como traficante? Além de desvios nas acusações, ao longo das investigações, a polícia ouviu cerca de 300 pessoas, o que fez com que o processo chegasse a 7.000 páginas e se arrastasse por longos 7 anos. Durante esse período, testemunhas consideradas essenciais morreram, algumas em circunstâncias misteriosas. De acordo com os registros da época, pelo menos 14 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com o processo, morreram ou foram mortas. O próprio Ronaldo Monjardim, que encontrou o corpo de Araceli, sofreu um atentado quando caminhava pela rua em Vitória. Tentaram me atropelar. Eu vi que a coisa era bem séria, não era... Eu estava mexendo com pessoas muito importantes e com capacidade para fazer coisas que a gente imagináveis. Né? Mesmo assim, em 1980, a justiça deu o veredito. Os 2 rapazes, Dante Michelini e Paulo Elal, foram condenados a 18 anos de prisão. Dante, o pai, condenado a 5 anos por cumplicidade. Apesar de condenados, nenhum dos réus ficou muito tempo na cadeia. Na época, os advogados de defesa entraram com recurso. A sentença, então, foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e um novo juiz foi designado para estudar o caso. Até que em 1991, 18 anos depois da morte de Araceli, numa nova sentença de 747 páginas, o juiz absolveu os 3 acusados por falta de provas. O caso, então, foi arquivado e até hoje ninguém jamais foi responsabilizado pela morte da menina. Nessa história de muitos erros, descobrimos um outro, a identidade de Araceli. Tivemos acesso à certidão de nascimento em que consta o nome correto da menina, Araceli Cabreira Sanches, e não Araceli Cabreira Crespo, como a imprensa sempre divulgou. 50 anos se passaram. Nesse tempo, a morte da menina alterou profundamente a vida de todos da família. Os pais de Araceli se separaram logo depois. Dona Lola voltou para a Bolívia. O pai, seu Gabriel, morreu em 2001. Abel, filho do segundo casamento dele, diz que o pai nunca falou a respeito de Araceli. Como ele não viu um resultado, então ele... imagina você passar pelo que passou e ver a justiça não fazendo nada.
Luiz Carlos, o irmão mais velho de Araceli, ainda se emociona toda vez que fala da irmã. Quem tem coragem de pegar uma criatura dessa assim e fazer uma malvadeza? Eu não entendo. Os acusados pelo crime nunca falaram nada a respeito do caso Araceli publicamente. Dante de Brito Michelini já faleceu. Procuramos o filho dele, Dante de Barros Michelini, mas não encontramos ninguém nos endereços onde ele supostamente viveria. Estivemos também no prédio onde Paulo Elau mora, em Vitória. Bom dia. Queria falar com o seu Paulo Elau. Rapaz, viajou. Araceli está presente em outros lugares de Vitória. A rua onde ela morava com a família se chama agora Rua Araceli Cabreira Crespo. Ironicamente, a Avenida Dante Michelini termina exatamente onde começa o Jardim de Araceli, uma homenagem à menina retratada num viaduto da cidade. Para lembrar a morte de Araceli, no dia 18 de maio se instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Araceli é também símbolo da luta contra a impunidade. É uma história sem fim.